Meus queridos, o tempo passou e muitas coisas têm mudado. Quantos homens e mulheres, com o passar do tempo, têm esquecido os seus sonhos, os seus projetos, aquelas coisas que algum dia ele sonhou ter, lutar, batalhar, conquistar. Mas o tempo foi passando e homens e mulheres esqueceram daquilo que colocaram no seu coração, daquele sonho, daquele projeto em que colocou a sua esperança. Mas eu quero dizer uma coisa: nós temos um inimigo que, mesmo que passe o tempo, mesmo que as coisas mudem, ele não esqueceu do seu propósito, da sua missão na terra. Satanás, amados, ele tem um só propósito: destruir a vida do crente, destruir a vida do homem e da mulher em Deus. Mas eu quero dizer nesta manhã que eu e você, nós temos uma arma. E essa arma é tão poderosa que pode passar o tempo, as coisas podem mudar, mas esta arma, ela continua poderosa para destruir os planos de Satanás, para destruir os projetos de Satanás. Ele não pode, junto com o inferno, tentar destruir a minha vida e a sua, porque o crente salvo, da pessoa de Jesus Cristo, ele tem uma arma, e essa arma é a oração. Nós estamos, durante este ano, dando ênfase, levando a igreja a uma reflexão, a focar sobre o poder da oração. Eu me lembro neste momento de um pastor muito conhecido no Nordeste, pastor presidente de todo um estado. Ele chegou numa segunda-feira, entrou no seu gabinete pastoral, revisou a sua agenda durante o dia, olhou uma folha ao lado da agenda e pensou: hoje é o dia em que eu tenho que orar pelos meus funcionários, pelos funcionários da igreja. Esse pastor, ele tinha dois propósitos. Como pastor, ele deixava bem claro que a igreja não deveria ter funcionário que não fosse evangélico. O funcionário, o irmão que quisesse fazer parte, trabalhar na igreja, receber o salário da igreja, ter a carteira assinada na igreja, ele tinha que ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. E o segundo propósito que ele tinha é que ele chegava para a sua secretária e dizia: tal dia, eu quero que sobre a minha mesa esteja a lista de todos os funcionários da igreja para que eu ore por eles. E nesta manhã, quando ele chegou no seu gabinete, ele tomou aquela folha e foi orar pelos funcionários. Mas enquanto ele estava orando, um peso muito grande veio no seu coração. Ele orava, mas era algo assim, algo incomodava ele. E ele disse assim: Senhor, revela para mim o que está acontecendo com um dos meus funcionários. Estou orando, não sei qual é esse funcionário, mas eu sinto algo muito forte, algo trágico que vai acontecer com esse funcionário. Ele orava desde o secretário, do tesoureiro, dos diáconos, dos presbíteros, evangelistas, pastores, até a faxineira da igreja. Durante aquele dia, aquele pastor, aquele peso não saiu do seu coração. Ele almoçou, jantou, foi para o culto da oração e não saía aquela preocupação do seu coração. Na terça-feira, igual. E ele disse assim: eu vou até sexta-feira fazer uma campanha de oração, vou jejuar e vou orar por esse membro, por esse funcionário
da minha igreja. Só que ele não sabia que a faxineira que limpava a igreja estava cansada, já não queria mais viver. Havia tomado uma decisão que até sexta-feira, se Deus não mudasse a história dela, se Deus não desse uma solução para tudo aquilo que ela estava passando, estava cansada. Seu esposo era um homem bêbado, e ela estava cansada sempre de chegar em casa e apanhar do seu marido. E ela disse assim: Deus, se tu não me solucionar, não der uma solução ao meu problema, na sexta-feira, eu não volto mais para a igreja e eu vou me matar. Eu vou passar aquela ponte ali e eu vou me tirar. Ela não tinha mais esperança. Apesar de ser uma pessoa da igreja, porque, amados, nós temos que entender uma coisa: nem todos que estão dentro da igreja são salvos. Muitos são convencidos, não são convertidos. Muitos estão dentro da igreja, mas não há tido aquela experiência mesmo com Deus. Mas nós precisamos que eles estejam ali, dentro da casa do Senhor. E o pastor tomou a decisão de chegar às 5 horas da manhã para orar, para interceder e fazer um jejum. Na sexta-feira, ela chegou cedo. Ela disse: hoje eu vou sair mais cedo. Então eu vou chegar mais cedo na igreja, vou limpar a igreja e eu vou para aquela ponte e eu vou dar um ponto final na minha história. Ela entrou na igreja, começou a limpar os bancos da igreja e ela escutou alguém chorar. Alguém estava chorando. E ela foi, subiu no púlpito e entre as cadeiras, as poltronas ali no púlpito, ela viu o seu pastor de rosto no chão, chorando e dizendo: Deus, tem misericórdia, Senhor, desta irmã ou desse irmão. Senhor, chega com providência na vida desta pessoa. Deus, não deixa Satanás destruir esta pessoa. E ela olhou aquela cena e ela disse assim: o pastor está orando por mim. Aleluia. Amados, ela caiu de joelho. Ela tomou a mão do seu pastor. E ela disse: pastor, eu estou aqui, ore por mim. É isso que está acontecendo comigo. E ele disse assim: você não está sozinha. Aleluia. O Senhor está contigo. E eu estou contigo. Então, amados, a oração é importante. A oração permite visualizar as nossas necessidades. A oração produz descanso físico e mental na vida do crente. Aleluia. A oração atualiza nossas petições que foram feitas no dia de ontem, que são feitas no dia de hoje e que serão feitas no dia do amanhã. Amém? Jesus não ensinou os discípulos a pregar. Jesus ensinou os discípulos a orar. Lucas capítulo 18, uma história bem conhecida, onde nós encontramos 2 homens, 2 orações e 2 histórias. Lucas capítulo 18 e versículo do 9 adiante, que diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, ladrões, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana
no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Estes dois homens, segundo a história, subiram ao templo para orar. Amados, quem sabe, evidente, se nós olharmos a história, podemos pensar que eles estavam indo para adorar, estavam indo ao templo, igual como nós estamos hoje aqui nesta manhã, né? Adorando, glorificando o nome do Senhor. Dois homens, um era fariseu. O fariseu, amados, fazia parte de um grupo religioso, legalista e popular nos tempos de Cristo. Era um grupo religioso, mas que tinha muita influência no meio do povo. Os fariseus eram pessoas que se preocupavam muito com a sua aparência. Se preocupava sempre com a opinião das pessoas, porque eles se consideravam o espelho, o exemplo para o povo. Então eles sempre estavam pensando o que as pessoas, o que o povo pode pensar de mim se eu falar isso ou se eu for a tal lugar. O segundo homem era um publicano. Lembra da história? Quando Jesus estava pregando para a multidão e um publicano se aproximou e, como era de pequena estatura, subiu a uma árvore para ver Jesus, para chamar a atenção de Jesus. Lembra? E Jesus chegou para esse homem e disse assim: hoje é chegado salvação na tua casa. Quem era o publicano? O publicano era um cobrador de impostos. Era servidores públicos do Império Romano. Eram ladrões na opinião do povo. Eram traidores, porque ele servia aos romanos. Ele tirava dos necessitados, dos pobres, uma parte de dinheiro, ficava com uma parte para si, e o restante levava para os romanos. Então era assim como, digamos assim uma palavra, era como excomungado da sinagoga. Ninguém queria conversar com eles. Mas aqui na história diz que os dois subiram ao templo. Os dois estavam de pé, numa mesma posição. Versículo 11 diz que o fariseu, de pé, orava para si. Mas o publicano, estando em pé, orava de longe. Duas posições iguais, porém atitudes diferentes.